Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira às 17 horas nós estamos juntinhos aí com você, mulherada. E hoje o assunto não é só para as mulheradas, né? Hoje o assunto é para todas as pessoas que tiverem realmente interesse em saber dos assuntos polêmicos aqui, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito da música, né? Da sua originalidade, qual a diferença da música pro louvor, pro gospel. Então a gente vai tirar um pouquinho aí nossas dúvidas com o nosso convidado de hoje, que daqui a pouco eu vou dizer quem é, porque antes, né, eu quero aqui passar para você uma informação muito importante, ok? Você aperta o seu sininho aí, deixa o seu like, dá a sua subscrição aí. Mas, pessoal, engaja. Isso aí, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você compartilhe o máximo que você puder aí para a gente continuar fazendo mais conteúdo aí legal para você, ok? Então, aperte o sininho aí e já marca aí, a gente já compartilha. Convida aí, eu vou te dar esse espaçozinho para você também. E você aí, mulherada... Ai, dona Andréia, tô precisando ganhar uma graninha, não sei como, tô precisando ganhar um dinheirinho. Gente, acabaram-se os seus problemas, tá bom? Entre em contato conosco aqui pelo telefone 21 97 666 0016, 21 97 666 0016. Você vai entrar em contato com a nossa AMV Assessoria. E o que é isso? Você vai entrar em contato e você vai descobrir que com os seus contatos do seu WhatsApp, você pode muito bem fazer suas indicações, ser comissionada e ganhar sua grana extra. Eu já conheci várias pessoas que entraram no nosso negócio, no nosso modelo de negócio, e falaram assim: dona Andréia, eu estou muito agradecida porque imediatamente eu consegui fazer o nosso projeto dar certo e ganhar uma graninha com isso, e foi muito legal. Então, entre em contato conosco aí que você vai saber como. E ao longo da nossa programação, a gente vai estar publicando aqui, ou vai deixar no nosso canal aqui, um link. Você entra nesse link e você vai entender como que você pode ganhar dinheiro na sua loja virtual. Você vai aprender, você vai vender e você vai ganhar o seu próprio dinheiro na sua própria loja virtual. Tem um link aí, que nós vamos deixar aqui embaixo, dentro de alguns instantes, e você vai entender como que isso funciona. Acesse o link, faça a sua inscrição e, gente, boa sorte para todas vocês aí que estão nos assistindo, que querem ganhar uma rendinha extra e não sabem como, ok? E agora sim, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje. Ele é pastor, ele é cantor, ele já faz parte aí da grande mídia aí, está nas paradas aí de muitas coisas interessantes que daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui. É o nosso irmão em Cristo, pastor Nélio. Muito prazer, pastor. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Tudo isso que ela falou, gente, isso aí não... Mas é verdade. É mais ou menos. Mais ou menos é verdade. É mais ou menos. Não, sim, sou cantor, compositor, produtor musical. E hoje, graças a Deus, temos aí um programa que também ajuda muitos cantores, né? No meio gospel, no meio evangélico. E estaremos falando sobre isso, né? Amém, sobre o que é gospel, o que é música evangélica. Antes né? da gente já dar esse spoiler aí, eu gostaria que o senhor passasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem é o pastor, né? É casado, é família. Então, passa um pouquinho para a gente aí, um breve histórico do pastor e cantor, irmão em Cristo, Nélio. É muito simples, né? Eu sou cantor, pastor, mas eu sou Nélio, muito conhecido na região da Baixada Fluminense, como Nélio Assis. E sou casado com a Márcia Assis, né? Esposa do meu coração, um pedacinho de mim, né, que a Bíblia diz, né, que quando a gente se casa, eles se tornam um só. Então, um pedacinho de mim. E, graças a Deus, a gente vive nesse meio musical
desde menino. Minha família, na parte do meu pai, é do mundo musical, é do meio artístico. E não tem muita coisa que falar do Nélio, porque o Nélio é Baixada Fluminense, ama a Baixada Fluminense, então é muito simples de falar, o Nélio é povo. A região do senhor é Belfor Roxo, é isso, né? Eu moro em Belfor Roxo, mas só que eu tô sempre em Nova Iguaçu, principalmente em Caxias, que é uma região que eu cresci, né, dentro de Caxias, e sempre trabalhando, trabalhei muito em Caxias, cantei muito na região de Caxias, principalmente na feira de Caxias, né, porque eu comecei no meio secular, eu não comecei como evangélico, comecei cantando forró, depois fui para o sertanejo, e aos 21 anos de idade me tornei evangélico. Amém, glória a Deus. É isso aí, de lá para cá, nunca mais se apartou dos caminhos do Senhor. Não. E está aí, né, Sim. produzindo para o reino aí na questão musical, né? Eu, mesmo sendo evangélico, eu produzi alguns artistas não evangélicos por ser produtor, né? Então fiz várias parcerias, mas quando chegou um determinado tempo eu falei assim, não, agora eu não tenho como mais. Quando eu me tornei pastor, eu entendi que eu não tinha mais como tá linkado aos dois movimentos. Hoje sim, eu sou linkado aos dois movimentos da seguinte forma. Hoje eu sou presidente de uma associação de músicos da Baixada Fluminense, onde eu oriento os cantores não evangélicos, os artistas não evangélicos, para poder estar até mesmo conseguindo algum apoio cultural, alguma coisa nessa área, porque eu tenho me aprofundado um pouco nisso, porque a gente sabe que os artistas de pequeno porte, eles têm muito problema em conseguir algum recurso financeiro para poder tocar a sua carreira musical. Então eu só oriento, eu ensino algumas coisas, alguns caminhos que eles podem a seguir, né? E produzo mais hoje em dia a área evangélica por ser pastor. Simplesmente. Entendi. E assim, já que o senhor está permeando, né, em dois ambientes, tanto músicos seculares, quanto músicos evangélicos, né? O senhor consegue administrar esses dois por ser um presidente de associação, correto? Justamente assim. Pela questão de ser presidente de associação, só atende às duas demandas. Isso. Tanto cantores que não são evangélicos, quanto cantores que são evangélicos. Isso. O senhor consegue identificar com maior clareza, porque muito se fala na internet, né, sobre a música que se toca evangélica e a música que se toca no secular. Para o senhor, música é música? Para começar a pergunta, música é música? Bom, a música, para mim, música é música. Só que existe a música que degride a alma, e existem músicas que não degridem a alma. Mas eu entendo que a música evangélica, ela chega no trono de Deus. Isso aí há uma diferença. Mas o que é a ideia? A pergunta é a seguinte, assim, ok, a gente até entende, mas assim, a pergunta é a seguinte, por exemplo, o mesmo instrumento que se toca para Deus é o mesmo instrumento que pode se tocar para outras musicalidades? Particularmente eu, como pastor, vou falar como pastor, então eu separo, o instrumento que é de Deus é de Deus. Quando você consagra um instrumento para adorar a Deus, Davi, ele era um instrumentista. Antes de ser rei, ele era um instrumentista. Então, o que ele tocava era para Deus. Quando ele tocava para Saul, que era o primeiro rei que existiu, né, na época em Israel, era um rei que estava na presença de Deus, que logo depois de um bom tempo, ele se afastou da presença de Deus. Então, houve pessoas, né, que se dizia que ele estava possesso, como a Bíblia diz. Isso. Então, a única coisa que acalmava Saul era quando Davi tocava a sua harpa, que era apresentado a Deus. Então, para mim, quando você tem um instrumento que apresenta para Deus, é só para Deus. Só para Deus. Isso aí. Entende? Então, eu entendo que a música não evangélica, como nós costumamos dizer, música secular, mas na verdade está errado. Está errado o termo.
Tá errado. Porque a música secular é a música evangélica. Sim. Porque foi as primeiras músicas a serem construídas na história musical. Não existia música secular, que é hoje declarada música secular. A música não evangélica. Então as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco essas questões. Fica muito confuso. Por exemplo, tem uma grande influenciadora na internet, né? Assim, eu falo muito de influência, a linguagem aqui é muito digital, porque estamos muito no mercado digital. Correto. Então, o meu escritório é digital, as minhas vendas são digitais, então tem muito conteúdo digital. Então, o papo aqui é muito assim. E aí tem uma influenciadora, que é uma pastora, não vou falar o nome, mas ela faz muito essa separação, assim, ela chega a ser bem radical no que se diz respeito à música, né? Ela diz, o que é para Deus é só para Deus, né? E ela não aceita de forma nenhuma, hipótese nenhuma, tudo que for tocado ou cantado que não seja para Deus. Ainda que seja aquele versinho que a criancinha vai cantar no dia do Dia das Mães, Dia dos Pais, ela abole isso completamente, do tamanho de radicalidade que ela é. E sendo filha de quem ela é, isso é muito contraste, né? Eu não posso falar aqui. Mas eu acho que o senhor já deve estar imaginando quem seja, sim, né? A mãe dela é muito famosa, muito, muito. E assim, isso chega a ser um choque, porque tem muitos cantores. Aí, vamos começar segundo tópico da coisa. Tem muitos cantores que a gente não sabe identificar se é gospel, se é evangélico, ou se isso é a mesma coisa, mas que fazem feat com cantores que também são seculares, que já não é mais secular, que é cantores que não cantam música. Sabe disso, né? Sim. Sabe que o cantor famoso, vamos dizer, uma dupla sertaneja famosa, ou um grupo de pagode famoso, ele faz uma parceria, ou um feat, que a gente chama, com um cantor evangélico, sim, que se denomina gospel. Sim. Porque eu penso que quem tá lá, aí o senhor que vai me dizer isso, eu penso que quem tá lá, do outro lado, entende que o gospel pode tudo. Então pode misturar. Eu penso que eles pensam assim, por isso eles chamam essa galera. E essa galera, por causa de uma graninha que não é pouca, se junta, porque explode de visualização, explode de conteúdo digital e explode de grana, porque cada cliquezinho daquele é um dinheirinho. Correto. Qual é aí a visão cristocêntrica da coisa, né? Eu vou entrar na parte assim primeiro, sobre valores. Sim. Tá? As pessoas se enganam que quando a gente recebe um clique, a gente ganha um percentual. Isso não é verdade. Para a gente ganhar um percentual, a gente precisa de milhares e milhares e milhares é isso que de eu falei, clique. Quando explode, né? Justamente. Então, eu tô falando porque as pessoas, elas pensam... Deu um clique, já ganhou 100 mil, não é isso? Não é dessa forma. É centavos, né? Tem que ter muitos cliques. Sim. Para ter uma ideia, cada clique, você só recebe esses valores, depois de milhões e milhões e milhões de visualizações. Mas cada um clique é 1 centavo. Mas para você receber esse 1 centavo, você tem que ter milhões de visualizações. A última atualização, nós chegamos a ver, junto a um parceiro meu, que é da Esbárcia, onde são meus padrinhos, que é a instituição que eu pertenço, o Cleiton chegou para mim e passou as reais situações. Hoje, antigamente, você, com 1 milhão de visualização, você conseguia já receber um bom percentual. Hoje não. Hoje você tem que ter no mínimo 100 mil visualizações. Não, com 1.000 visualizações já tinha um percentual. Tinha um percentual. Agora você hoje tem que ter 100 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil. Então, eu tiro isso pelo próprio YouTube. O YouTube, ela me dá um valor de percentual que eu tenho que bater, uma meta que eu tenho que bater. E eu não consigo bater essa meta, por mais que eu tenha bastante visualizações. Eu já cheguei a uma meta de ter
mais de 18 mil visualizações e não chegar a bater na meta. Teve uma época que eu tive, vamos supor, no Facebook, eu tive mais de 900 mil visualizações no Facebook e não recebi. Então, sobre essa parte, as pessoas se enganam. Agora, falando sobre a respeito da pastora, que é uma pastora bem rígida, ela não está errada. Ela não está errada. Porque o evangélico é evangélico, o não evangélico é não evangélico. Por isso que eu me optei a trabalhar só com as pessoas evangélicas pela posição que eu tenho dentro do evangélico. Hoje eu estou como pastor, pela misericórdia de Deus, mas eu também sou um cantor. Só que cantor de Cristo. Um cantor evangélico. Um cantor gospel. Né? Então, eu tenho que me submeter a esse fato. Se uma pessoa, agora outra pergunta que você me fez, se uma outra pessoa que não é evangélica, não é isso? O cantor famoso. Cantor famoso que não é evangélico e quer me convidar para participar com ele, eu até vou. Mas primeiro eu tenho que conhecer a história de vida dele para que eu possa ir cantar uma música com ele. Porque eu, particularmente, eu tenho uma dupla sertaneja que eu tenho um desejo enorme de gravar uma música com eles. Tem uma música que eu amo muito, que eu gosto muito e vejo eles cantar, né? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Eles se denominam evangélicos, mas cantam música sertaneja. Isso é dele, eu posso falar isso com propriedade porque eles já declararam isso. Então, eu posso estar falando isso. Não vou falar o nome dos cantores, sim. Mas eles se denominam evangélicos, mas cantam músicas sertanejas. Que nem agora eu tenho o prazer e a satisfação de dizer sobre o Luciano Camargo. Ele hoje é evangélico. Então, aí, a gente pode falar o Luciano, porque o Luciano ele é declarado. Declarado. Não tem problema nenhum ele estar falando sobre isso. Por isso mesmo. Inclusive, o próprio Luciano, ele faz questão, assim como o Cris Duran. Ele fez igualzinho, a trajetória dele está sendo a mesma. O Luciano, o Cris Duran saiu do auge, algíssimo, né? Sim. Internacional, carreira internacional. Correto. Largou tudo, foi pro campo evangélico e nunca mais saiu dele. Você não tem um relato, nada que desabone, né? Acompanho o Cris Duran. O Luciano tá na mesma pegada. Sim. Saiu, se voltou para ele campo, desfez a parceria, né, com o irmão. Com o próprio irmão, sim, né? De vez. No auge também, né? Porque uma carreira consolidada como a dele. Muito consolidada. Né? Tinha necessidade, vamos dizer, entre aspas. Financeiramente falando, mas há uma diferença quando você aceita Cristo para a sua vida, você tem que largar tudo. Exatamente. Eu, quando era cantor não evangélico, eu tinha uma carreira que eu fazia 40 shows mensal. Ganhava uma boa grana. Mas quando eu conheci Cristo, eu falei, não, ou eu sou água, ou eu sou vinho. Isso aí. Então, voltando aqui no caso do Luciano, ele realmente largou como Cris Duran e assumiu, né? E assumiu essa posição. Mas aí a pergunta também é essa. O que até onde vai o louvor, que é o louvor puro, genuíno, entregue a Deus, para o gospel, ou se isso é igual, ou se isso tem alguma diferença. Por quê? Porque do lado contrário, né, do lado que não é evangélico, eles começam a chamar assim, não chamam nem mais de cantor, agora eles começam a chamar artista gospel, né? Lá fora. Sim. Entre nós não, mas lá fora já se visualiza dessa forma, como se o gospel virasse ou virou uma grande marca, né? A marca gospel. E tem aqueles seletos que entram nessa marca, que fazem
os seus shows, seus eventos. A gente sabe disso, a gente sabe que tem, Sim. né, os níveis assim. E que jamais, nesse patamar, eles pisam dentro de uma igreja humilde, dentro de uma comunidade. Jamais. Já não concordo com esse detalhe. Né? Calma aí. Isso dentro de uma escala de um grande cantor, Sim. né? Não tô falando, grande que eu digo em termos de publicidade. Sim, eu tô entendendo. Né? Uhum. Estamos falando aqui de uma realidade. Que o nível dos cachês são de 150 mil para cima. Né? Tem esse nível de cachês deles. Passamos por um processo justamente com uma cantora mirim a esse nível, né? Sim. Então, assim, estamos falando assim, desse tipo. Então, como que isso é tratado? Porque já que o senhor não é só um cantor, é um pastor também, eu penso que vive uma dualidade, né? Entre o artista gospel, né, e o pastor que cuida das ovelhas. Porque o senhor está exercendo as duas funções. Correto. Para mim, isso é muito trabalhoso, né? Muito. Não tenho esse chamado nem de um nem de outro. Né? Meu negócio é falar. Gosto. Mas eu entendo que o senhor, na condição do que foi chamado, o peso é maior. Por ser um pastor e por também estar no meio dessa dualidade entre ser cantor gospel ou ser artista gospel, ou não, ou ser só o que louva a Deus na condição de pastor. Como que fica isso dentro do seu universo? Então, vou falar do meu universo. O louvor, a música gospel, a música evangélica, ela pulsa o meu coração, né? Se não houver isso na minha vida, eu não tenho vida. Mas vou por parte. O cantor evangélico, tá? Ele precisa se sustentar, ele precisa, de fato, porque para hoje você gravar uma canção, um louvor, não é barato. Tem um custo muito alto. Uma produção tem um custo muito alto. Eu entendo isso. Mas eu entendo também que as igrejas humildes também merecem ter esses cantores de grande porte dentro dessas igrejas. Então, na minha visão, na minha concepção, agora de pastor, eu tenho essa visão, que todos os artistas, como dizem, né, o cantor gospel, ele tem suas folgas. Por que não doar essas folgas para as igrejas de pequeno porte? Para as igrejas mais humildes, para que elas possam ter a satisfação de ter um adorador de grande porte, porque eu nunca vou desmerecer só porque ele está lá em cima, tem um cachê de 150 mil reais, porque antes deles receberem esses cachê, eles já foram artistas, já foram cantores de pequeno porte. Mas a minha visão como pastor, eu estou falando as duas visões, tá? Isso. Para que as pessoas entendam que eu estou falando as duas visões. Como pastor, eu entendo que as pessoas têm as suas folgas, mas só que eles não podem se esquecer que antes deles serem adoradores, eles são servos do Senhor. Eles dizem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se ele é servo, ele tem que colocar no coração dele e na mente dele que existem igrejas pequenas, tá? Como existe uma música de um conhecido meu que foi criado comigo, Igreja Pequena, onde Deus falava. Essa igreja pequena ainda existe. Deus ainda fala nesses lugares. Então precisa de pessoas de grande porte para poder abrilhantar aquela igreja. Sim. Para poder dar a oportunidade desse artista, desse cantor de grande porte, estar ali. Porque quando ele vai ali, eu tenho certeza que ele vai ali para adorar a Deus. Eu tenho certeza. Se ele tirar o seu tempo para ir em uma igreja de pequeno porte, sem receber nada em troca, ele vai para doar o seu tempo para Deus. Essa é a minha visão. Agora, falando sobre a parte que você me perguntou a respeito do que é o gospel e de que é a música evangélica,
as duas palavras são a mesma coisa, sendo que uma é inglês, que foi caracterizada no meio, na verdade, das pessoas de cor negra dentro das igrejas batistas dos Estados Unidos, daquelas regiões. Mas tu não acha que é uma forma do mundo não aceitar o cantor evangélico como cantor e tentar descaracterizar? Porque quando chama artista gospel, eu só estou dando uma visão. Uhum. Quando fala a Globo lá, né? A Globo pode falar, porque isso aqui pode isso, Dona Andréia, né? Então eu posso falar. Quando a Globo vai lá e chama, né? Naquele programa da menina lá, da manhã, de manhã, ela sempre está colocando um cantor evangélico lá. Aí, me chama que eu vou. Então, não é? Mas quando ela chama, assim, não é só ela, não sei nem se é por essa intenção, mas eu percebo que vamos convidar um cantor evangélico. Não, eles fazem questão de frisar, um artista gospel, né? Assim, não dá uma impressão, né, que está descaracterizando o evangelho, assim, ou não? André, sabe o que significa qual gospel? É a ideia? Sabe o que significa gospel? Boas notícias. Isso. Esse é o nome do gospel. Boas notícias. Notícias boas. Coisas novas. Então, é essa... Novidade. Então, é a característica do gospel, quer dizer isso. Então, quando a pessoa me chama de cantor gospel, está me chamando que eu sou uma boa notícia, que eu sou uma novidade, que eu sou uma coisa boa. Então, eu não me incomodo quando me chamam de gospel. De maneira nenhuma. Mas só que tem pessoas que não entendem isso, que não sabem. Então quando a Globo chega, né, a Plim Plim lá chega e fala assim, vamos trazer aqui agora um cantor gospel, que não sei o que lá, tá simplesmente falando isso, vamos trazer uma novidade, vamos trazer uma coisa boa aqui. É porque já diz isso, agora vamos trazer uma coisa boa aqui no nosso programa. Legal. Entende? Então, para quem não sabia, que agora está nos assistindo, sabe que quando te chamar de gospel, significa que está te chamando de bom, de novidade, de coisa boa. Então não tenha nenhum tipo de preconceito sobre isso, entendeu? Porque eu tenho um artista que eu sigo muito ele, gosto muito dele, que é o Kirk Franklin. Hoje ele é um pastor da Assembleia de Deus lá em Franca, lá nos Estados Unidos, sabe? Mas ele também, quando ele cresceu no meio evangélico, isso, no meio gospel, mas ele deu uma escapadinha, ele foi lá fora. Então ele, como um grande profissional que ele produziu vários artistas de nome, inclusive um que eu sou muito fã, que hoje não está entre nós, que é o Michael Jackson. Ele produziu o Michael Jackson. Show. Então ele tem bagagem, né? Ele tem fora outros que eu não quero falar o nome, que ainda está por aqui, né, na Terra, está em carne viva, pode dizer assim, mais pele do que... Mais para lá do que para cá. Desse jeito. Mas tem uma bagagem muito grande como artista. Entende? Ele tem. Então, hoje ele tem cada canções, louvores espetaculares. Eu, sinceridade, eu gostaria muito de conhecê-lo e parabenizá-lo pelo esse trabalho tão grandioso. Você imagina, André, quantos jovens ele tirou da criminalidade nos Estados Unidos? Quantas pessoas ele tirou da rua nos Estados Unidos? E várias pessoas que ele deu aula de música de graça, que se tornaram artistas, que fizeram vários filmes evangélicos. Eu estava conversando aqui de uma outra vez com o André no Gospel Funk, que o senhor deve conhecer. Conheço. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre o local aonde ele chega através do que ele canta. Sim. Que muitos não chegariam. Uhum. Que era importante isso, porque a pergunta era, né? O funk é de Deus ou não é, né? A pergunta sim, e o Adriano começou comigo. Fica essas perguntas, olha só que interessante, né? Tá, ele começou comigo. Teve aqui esses dias. Sim. E ele falando justamente isso, o quão longe ele chega, né? O quão dentro ele chega de lugares que a música dele entra, que sim, nós, anos de evangélicos,
talvez não vamos colocar o pé por conta do que ele canta, né? Eu falei com ele, se você tiver com o Oruan, tá me vendo? Se você tiver com o Oruan, você passa meu contato para ele, que eu gosto do Oruan, eu oro pelo Oruan, né? É uma coisa minha, eu sou missionária, eu tenho direito de orar, pode, dona Andréia, eu posso orar pelo Oruan, eu oro pelo Oruan. Então, assim, é isso. Então, entende? nessas minhas andanças lá fora, trabalhando com a música secular, eu conheci ele. O Oruan, olha só. Eu evangelizei o Frank, Ticão. Eu já orei muito na casa do Ticão, né? Então, assim... Ih, pastor, então só acho que só vai me levar no Oruan primeiro do que o Adriano, hein? Vou fazer isso aí, ó. Oruan, tô chegando, hein, Oruan? Então, inclusive lá em casa, a minha esposa, né? Ela usa um boné de um camarada, que eu não vou falar o nome dele aqui. Não fala não, pelo amor de Deus, não fala. Porque ele... Mas, por incrível que pareça, ele é uma pessoa maravilhosa. Trabalhei com ele, ele não mora no Rio, ele é um artista muito top, muito famoso, sabe? Muito famoso mesmo, do meio desse entretenimento mirabolante que eles fazem, que atinge muito jovem. A fala é essa, entende? Atinge muito jovem. Então, assim, particularmente, eu vejo pessoas maravilhosas que estão no lugar errado. Isso, é isso aí. Sabe? É isso. Eu falei uma certa vez com ele, aí eu parei de trabalhar com ele. Mas o Ticão, ele aceita as orações. A esposa dele é uma pessoa excepcional. Toda vez que eu falava com ela, pastor, ora por mim, ora pelo meu marido, ora pela minha casa, sabe? Então, as pessoas às vezes não entendem que quando nós vamos diante dessas pessoas, nós vamos no intuito de orar por essas pessoas. Isso. De interceder pelas vidas dessas pessoas. Perfeito. Sabe? E Deus já me usou de salvar eles de várias encrencas, sabe? Então, eu falo o nome deles com propriedade, que são meus amigos, pessoas que eu oro pela vida deles, entendeu? Pelo Frank, que é um velho menino, que tem a minha idade, né? Então, vou falar que é velho menino. Então, é um amigo pessoal, inclusive eu gosto de helicóptero, aí o Frank me deu um helicóptero de presente. Olha só, desses que a gente pilota, né? Não, pensei que eu gosto de eu já estava andando de helicóptero. Ó, pastor, deixa a gente por dentro, deixa o podcast aqui por dentro também. Então, eu gosto desse aeromodelismo, aí ele foi e me deu um helicóptero, eu estive na casa dele, eu falei, cara, eu gosto muito disso aí, eu tenho uns 2 ou 3 em casa. Aí ele, pode levar para você, não tenho tempo de brincar com isso e tal. Então, eu guardei de lembrança, tá lá comigo até hoje. Então as pessoas ela interpreta o gospel de uma forma muito pejorativa. Essa é a palavra, essa é a palavra correta. Obrigado. E não tem nada a ver a música evangélica e a música gospel, ela é a mesma coisa. Pastor, eu vou dar um time aqui, 2 minutinhos só para falar para você que está nos assistindo. Programa Pode Isso, Dona Andréia, hoje aqui com o nosso convidado, pastor, cantor, compositor, que conhece o Oruan. Não fazer já, não posso. Né? Está aqui conosco, mas também para falar para você aí, dona de casa, nossas amigas, que eu prometi deixar o link aqui embaixo, então entra em contato aqui conosco, o link já está aí, você não pode perder, mulherada. Entra nesse link aí e você vai descobrir como é que você vai entrar na nossa equipe, ganhar um dinheiro, falando de dinheiro mesmo. Pode isso, Dona Andréia? Pode. Você tem direito a ganhar seu dinheiro, com a sua bolsa cara, os seus perfumes caros, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. Então você entra nesse link, faz as suas vendas e fica bem aí na nossa equipe, que vai dar tudo certo em nome de Jesus, ok? Aproveita e dá um like aí, né? Compartilha que essa programação de hoje tá legal, tá especial. Agora, voltando aqui, pastor... Deixa eu aproveitar aqui. Você tá escutando aí, né, amor? Você tá escutando, né? Pega esse link aí. Aqui, ó. Pega esse link aí, e começa a ganhar dinheiro pra gente, amor. Ganha dinheirinho. Tô precisando. É isso aí, obrigada, pastor. Mas aí, voltando aqui, a questão de... Por quê? Por que eu tô te falando dessa questão de se falar do gospel? Eu tive também, alguns dias atrás, a convite numa reunião de um evento do BNDES lá no Rio. E, né, eu até achei, evangélica, mas estão me chamando para reunião, então eu vou lá ver. Mas eu vou, né, eu vou. A senhora é empresária, né? A senhora eu tem... Tô sentada. Tô eu sentada lá. Lá nos homens do dinheiro, não né? Não é? Tô eu sentada lá.
menino, de repente, por Deus, pastor, olhe para o lado do outro, não vi uma entidade religiosa ali que fosse gospel, evangélica, nada. Só a galera do afro chegando, matriz africana, chegando. Mas até então, como eu lido com todas as religiões, né, de forma respeitosa. É uma pessoa pública. Então, para mim tá tranquilo. Todo mundo, eu gosto de todo mundo gosta de mim, tá tranquilo. Bom, enfim, eu vi algumas pessoas, personalidade lá, mas enfim. Aí tô sentada lá vendo qual era. Aí entra o ritual, né? Da entrada tem o ritual, né? E tal, não sei o quê. Aí, qual era o escopo da coisa? Era um projeto que foi aprovado para todos que estavam ali presentes, correto? Que em nenhum momento daquele projeto, todos que estavam ali eram de matriz africana, tá? Só a única tia evangélica ali era eu. O resto, todo mundo. Só que a questão é, nenhum dos membros de matriz africana estavam questionando nada. Na verdade, não tínhamos representatividade evangélica porque parte do nosso povo não aceita, não entende que nós também temos direito à cultura, a lazer, a esporte, a educação, que está tudo inserido dentro dos projetos de lei do município, estado e governo federal. Eu posso... louco mexeu isso, comigo. Agora a senhora mexeu comigo. Não, calma, que eu tô mexendo com o senhor um tempão. Tô querendo que o senhor fale alguma coisa. Fiquei nervoso agora, hein? Ficou. Fiquei nervoso. Ficou, sabe por quê? Só para aguçar mais o seu nervoso, eram milhões. Foram despejados milhões naquele lugar para aquele grupo, mas o grupo... Tá certo, o grupo receber, perfeito. A única pergunta que me fizeram foi a seguinte: cadê o teu povo que não tá aqui? Trouxemos você aqui para ver isso. Eu fiquei assim, ó, olhando. Sim. Então, como eu estava falando para você... Pode isso, pastor? Não pode. Sim. Não pode. Não pode. Não desmerecendo o pessoal, né, da cultura africana, nada disso. Tem direito deles. Sou pastor. Sim. Tá? Já estou como pastor há mais de 28 anos e conheço muitas pessoas, tá? Da cultura e não tenho nada contra o ser humano, nada contra a pessoa. Mas agora você mexeu comigo no sentido de quê? Como artista. Cadê a verba para o povo evangélico que é artista? Cadê? Vou falar aqui, meu diretor, olhando no olho dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Infelizmente, o meio evangélico, principalmente na cultura, tá? Em todos os aspectos, não vou falar só da música não, tá? Não é só da música não. No meio evangélico, você não tem uma pessoa que te represente. Por isso que quando eu criei a Associação dos Músicos da Baixada, como eu falei, eu cuido de todas as pessoas, mas o meu intuito hoje é de ajudar os evangélicos. Orientar, né? Orientar, como é que consegue chegar numa lei, sabe, para poder receber algum fomento, algum tributo, algum valor que seja enviado pela instituição que hoje nós dizemos de prefeitura, governo do estado, governo federal, né, que é o estado, o município. Então, hoje, a gente não tem nenhum tipo de abertura. Os espertinhos já sabem disso, tá? Mas eles não estão contando para ninguém, não. E eu vou dizer para vocês que, assim, eu tenho visitado algumas casas de cultura, André, e ninguém me dá abertura. Mas eu vou assim mesmo. Isso. Eu bato na porta e uma hora eles vão abrir. É que é lei. Sim. Eu consegui já receber, não vou ser hipócrita, no meu município de Belford Roxo eu já recebi a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Conseguiu? Consegui. Né? Como artista, Como né? artista. Uhum. Como artista, como cantor. Isso. Então eu consegui. Mas na outra lei, Aldir Blanc 2, eu não entrei. Por uma questão mínima que eles inventaram para que não me desse aquele valor, porque era um valor 3 vezes maior do que eu já tinha ganhado antes. Ganhei 2 valores menores, tá?
E quando eu fui mais ousado, já que eu entrei aqui, criei um projeto que iria ajudar vários artistas junto comigo. Sim. E por um valor maior. Eu não consegui entrar, mas o Zé da Padaria entrou. Sim. Que não tem nada a ver com a cultura. E me pasma isso. O que me entristece é isso, que não tem nada a ver com a cultura. E por causa de um detalhezinho, eles não deixaram entrar. Aí eu fui tentar fazer eles chamam de... que eles dão uma oportunidade para você tentar Dê uma segunda chance. se retratar, né, do porquê que você não fez isso, não fez aquilo outro. Repescagem. Aí eu fui tentar fazer, aí cheguei lá, coloquei o que eles pediram e não me entraram. E detalhe, o único gospel que sempre tenta fazer sou eu. Porque só tem uma lista ali, só não vê outros... Não tem. Não tem. Caramba. Dentro daquela lista dos 300 e... A primeira foi 202 artistas. Aí a segunda lista foi 365. E não tinha... Não, eu entrei na 365, mas eu fiquei abaixo da pessoa última. Eram 10 pessoas que ganharam, eu fiquei no 11, no por 11. exemplo. Fiquei no 11º. Aí eu fui lá para saber o porquê. Aí falaram, porque o senhor não fez isso, não fez isso, não fez isso. Não preencheu os requisitos. É o requisito, eu vou ser bem franco. Vou falar o que era. Vou falar mesmo. Porque eu não coloquei acesso a cadeirante. Mas o meu evento, ele não tinha lugar alto. Não ia ter palanque. O meu projeto não tinha palanque. Então, mas aí tu agora já fica esperto, né? Para colocar agora vai ter Mas que depois colocar. eu fui e coloquei. Falei, já que você quer palanque, já que você quer um acesso a cadeirante, aí eu fui e coloquei. Aí mudou todo o Mudei o projeto e coloquei lá palanque e botei cadeirante. E mesmo assim eles não me aprovaram. Por quê? Eu vou ser bem franco. Tem um esquema também, não? Não vou nem falar esquema porque eu não tenho prova para isso. Né? Mas eu não fazia parte do governo. Ah, tá. Eu não era contra o governo e nem a favor. Tava no meio, eu era like. Do muro, pastor, tava em cima do muro. Eu era like. Porque, assim, se você não quer se misturar, você não se mistura. Sabe o Belfor Roxo? Belfor Roxo. Eu ia ficar no Belfor Roxo também. Eu acho que eu ia ficar no muro também. Então, eu fiquei neutro. Tanto é que eu sofri represária. Eu tenho um estúdio de música que eu faço jingle de campanha. Na eleição passada, nós fizemos para mais de 400 jingle, não foi? Fizemos para mais de 400 jingle. Esse ano, se a gente fez 50, 60 jingle, foi muito. Como é que sobrevive? Sofri represária. Entende? E o pessoal queima mesmo, né? Gosta Queima. de queimar. Entendeu? E eu acho errado isso. Porque o governo está ali para servir o povo, independente da sua bandeira. Então eu não sou a favor dos partidos de hoje em dia, tá? Não sou a favor dos partidos hoje em dia que tem direita, esquerda e centro. Não, se é para o povo, é para o povo. É para todos. É para todos. É complicado. Se eu votei na Andréia, legal. Se eu não votei, legal também. Ela ganhou, ela tem que servir a mim também. Independente se eu votei nela ou não. Infelizmente, a política ela está dessa forma. Infelizmente. Né? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu amo a política. Porque a política ela está desde a construção do mundo. O nosso primeiro governante se chamava Adão. É isso mesmo. Nosso primeiro governante se chamava Adão. O nosso segundo governante se chamou Saul. O terceiro governante se chamou Davi. Então, sempre existiu a política desde quando o mundo é mundo. Desde quando Deus criou o homem. Desde quando Deus criou a terra. Então, o que eu tenho a dizer a esse respeito de que você
eu sou artista de pequeno porte, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A partir do momento que você é uma artista, tem mais de 5 anos e é comprovado nas redes sociais, não precisa de muito não, gente, você não precisa ter um documento, uma carteira assinada não, é só comprovar nas redes sociais que você é uma artista, você tem direito a receber do governo um auxílio para você fazer os seus projetos, para você fazer os seus eventos. Entendeu, André? Eu vou te falar, né? Às vezes o próprio artista, ele dorme um pouco nessa questão também, né? Porque ele... Não, mas só quem dorme são os evangélicos, tá? Sim, o artista é o gospel que eu tô falando. Ah, sim. Tô me referindo a ele. Porque também eu penso que seja uma questão cultural. E eu vou te falar por quê. Eu não sou cantora, não sou artista. Já deu pra ver, né, gente, que eu não sou. Mas também naquilo que eu me comprometo diante de Deus a fazer por ser meu chamado, que é trabalhar com as crianças e buscar caminhos para a proteção dessas crianças, dentro da lei, eu também sofro com isso. Porque os que estão em volta, que é o nosso arraial, tanto faz se é uma denominação ou outra, nossa família, né? Uhum. Não entende, muitas vezes, o meu posicionamento. Eles não entendem, não estou falando todo mundo não, estou falando uma parte, mas uma boa parte. Não entende que a gente é necessário, como cristão, permear nesses mundos, nesses universos, nesses caminhos, para conquistar o que já é direito nosso, como servos de Deus. A gente não vive 100% espiritualidade, senão a gente estava no céu. A gente vive o material também. Eu vou perguntar uma coisa a você. Né? O Senhor Jesus. E agora ele vai me entrevistar, hein? Pode mandar, pastor. O Senhor Jesus, ele veio para quem? Para aqueles que se diziam crente ou para aqueles que não diziam que era nada? Sim. Não tinha uma bandeira. Ele não fez, né? Ele não fez acepção de pessoas. Muito pelo contrário, ele foi para os pobres, Sim. para os gentios. Aquelas pessoas que não tinham nada. Aquelas pessoas que realmente precisavam de ajuda. E se nós, como povo, se nós, como liderança, não entendermos que a gente precisa ir para o povo para resgatá-lo, Deus me deu, graças a Deus, para mais de 500 filhos na fé. Glória a Deus. Que eu conheço. Glória a Que Deus. Deus me usou para tirar da criminalidade. Através Através do seu da chamado. música, através da palavra. Sim. Então, Perfeito. mostrando que nós podemos fazer a diferença. Aí muitas das pessoas me criticaram, por que que você foi lá trabalhar com o Ticão? Por que que você foi lá trabalhar com o Frank? Pessoas maravilhosas, ser humano maravilhoso. Família espetacular. Sabe? Eu conheci uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, infelizmente não tenho visto ele, né? Ele participava de um grupo de pagode e eu trabalhava dirigindo para eles, levando ele para um show ali, um show acolá e tudo mais, para esse grupo de pagode. Ele se separou do grupo, mas eu sempre evangelizava ele. Falava para ele, para com isso, cara. Você é um talentoso, você é uma pessoa excepcional. Pô, você é um cara bacana, você é um cara bonito. Sai disso, para com isso. Sabe? Então, quer dizer, eu estava ali, mas eu estava evangelizando. Tá? O meu foco ali era trabalhar, ganhar o meu sustento para levar alimento para minha casa. Porque eu, como pastor, como cantor evangélico, não tinha oportunidade. Desculpa aqui, tá? Se eu estou alfinetando alguém que está nos assistindo. Porque eu batia na porta, pedia oportunidade. Falei, gente, eu não cobro para cantar em igreja. Eu não cobro para pregar em igreja. Mas eu peço que me abençoe. Porque a Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. E eu vivo da música. Eu não vivo de pregar em igreja. Eu vivo do louvor. Que é ele que me traz o meu sustento. Porque é caro gravar. Perfeito. É caro pagar músico. Entende? Então... Tem um custo, Tem um custo. Então, quando eu me submeti a ir trabalhar para artistas não evangélicos,
sabe? Então, há pouco tempo agora, um artista que me tratou super bem, inclusive o produtor e segurança dela, é meu amigo, é da cultura. Assim, eu posso dizer que é uma pessoa que sempre me liga quando precisa de oração. Sabe? Então, é outro nível, né? É outro nível. Você saber que essas pessoas olham para você e respeitam você pela autoridade a qual Deus colocou sobre a tua vida. Tem um respeito. Então, quando ela tem um problema, ela me manda um zap, ele me manda um zap, fala assim, pastor, ora pela minha vida, poxa, ora por ela, tá lá na UTI, tá precisando da sua oração. Eu orei, dobrei meu joelho, orei pela vida dela, pelo casamento dela, entendeu? Pela vida dele, entende? Então, o pastor, ele está ali para isso. Mas as pessoas têm que entender que eu sou o cantor evangélico que também precisa do apoio. Tá certo. Né? E hoje eu busco apoio da cultura, dentro das instituições. Não, e que é direito também, não tá sendo... É isso que eu falo, Sim. É nosso direito. Correto. O cristão não pode só viver do espiritual, porque nós estamos na terra, é matéria. Sim. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, precisa morar. Porque o que eu vi no BNDES foi isso. Outras religiões usufruindo daquilo que também é direito nosso. Seu. Justo. Sim. Justo. E a pergunta que me foi feita por um babalorixá, que eu não vou falar. Vani, beijo. É ele mesmo que me fez. É isso. Porque os representantes da religião evangélica não estão aqui. Ou seja, eles não estão fazendo nada demais, nem retirando o direito que é nosso. Nós que não estamos indo retirar o nosso direito, reivindicar os nossos direitos. E quando reivindica, tem essas... Porque como não criou o costume, né? Porque, fale o que for, mas quando chega na religião afro, uns gritos que eles dão, rapidinho o negócio resolve. Dentro da política. Dentro da política. Dentro do... Tá entendendo? Eles ganham no mas grito. O crente, ele não faz barulho. Pois é, então assim, claro, óbvio, tem Deus. Deus abençoa. Deus está conosco? Não, está. Assim, nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas a gente não tem o direito de cidadão. Eu e a minha esposa vivemos um milagre alguns meses atrás. Amém. Sabe? A gente estava precisando resolver uma situação e, por incrível que pareça, eu falei para ela assim, olha, Deus vai nos honrar. Amém. 2 minutos, pastor. Estamos acabando. Acabamos. Então, Deus vai nos honrar. Em menos de meia hora eu recebi uma ligação. Está na sua conta. Isso é milagre. Minha esposa chorava que eu ficava com medo. É milagre, sabe? Que religião nenhuma consegue viver. Não. Só quem serve a Deus que vive. Sim, verdade. E está além de religião, tá? Correto. Já está além. Quero te agradecer por essa oportunidade. Calma, você não vai cantar uma palhinha pra gente? Sim, mas deixa eu agradecer. Cantor. Agradecer você. Amém. Poxa, foi muito bom estar aqui contigo, inclusive conhecer o Carlinho de perto, né? Que eu só conhecia por nome, nosso diretor. Então, assim, pedir às pessoas que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Cantor Nélio Assis. Contatos. Né? A gente precisa lá ter essa oportunidade, a ajuda de vocês. Cantor Nélio Assis, lá tem o nosso programa Vivendo para Adorar, onde eu dou oportunidade a novos talentos. É surreal, sabe? Quando eu vejo a maioria dos programas lá, eu choro. Porque quando as pessoas vêm falar comigo que eu estou ajudando eles a realizar sonho, eu não consigo me conter. Legal. Porque o objetivo do programa Vivendo para Adorar é isso, é ajudar as pessoas a realizar sonhos. Né? E tá lá no YouTube vários programas, né, que inclusive foi transmitido por um bom tempo aqui na casa. Né? Espero voltar muito em breve. Né, Carlinhos? Espero voltar, mandar um recado aqui, né? Jogar uma flechinha, né? Quem sabe acerta o coração. Então vamos encerrar aqui, ok? Eu vou encerrar e o senhor vai encerrar com louvor. Beleza. O senhor já vai socar. A voz é bonita, né? Então vamos aproveitar isso aqui. Opa, vamos sim. Pessoal, estamos encerrando aqui nossa programação. Lembrando que semana que vem estaremos aí novamente às 17 horas no programa Pode Isso, Dona Andréia, toda segunda-feira. Eu espero você até lá. Lembrando, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Agora a gente vai ouvir o louvor aqui com o pastor e a gente vai encerrando, tá bom? Tchau, tchau.
Bom, esse louvor tá lá no canal do YouTube, né? Cantor Nélio Assis, a música se chama Se Eu Chorar. É um louvor. Consegue, Carlinhos, colocar para nós? Então, eu tenho uma gratidão enorme pelos meus músicos, pelos meus amigos, e essa canção se chama Se Eu Chorar, que está lá no YouTube. Vamos lá? Dá uma palhinha? Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim, dentro de mim. O mundo pode até tentar me parar com calúnias e difamações, mas eu não vou parar de caminhar. Olha só, é muito incrível, olha só. É lutas, desafio e aflição, tentando impedir minhas orações, mas eu não vou parar de te buscar. É porque eu creio na palavra do meu Salvador, que morreu em meu lugar. Sua vida. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.